Gabriel, filho de um dos maiores empresários do Brasil, cresceu cercado de luxo, mas vazio de afeto. Aos 15 anos, ele encontra em Conceição, a faxineira da família, o carinho maternal que nunca teve. Quando seu pai descobre essa proximidade e demite a mulher de forma humilhante, Gabriel toma uma decisão que mudará sua vida para sempre: abandonar toda a fortuna para proteger quem realmente o amava. Gabriel estava parado na janela do seu quarto no 40º andar, observando São Paulo se estender infinitamente diante dele. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, mas ele sentia como se estivesse observando tudo de outro planeta. Aos 15 anos, já sabia que era diferente dos outros garotos da sua idade. Não pelos carros importados na garagem, nem pela cobertura de 800 metros quadrados onde morava, nem mesmo pelos cartões de crédito sem limite que carregava na carteira. Era diferente porque, ao contrário do que todos pensavam, nada disso o fazia feliz. Naquela manhã de terça-feira, como todas as outras, seu pai, Ricardo Mendonça, havia saído às 5 da madrugada para mais um dia, comandando seu império empresarial. Sequer disse bom dia. Sua mãe, Helena, já estava em seu terceiro compromisso social da semana. Desta vez, um almoço beneficente no Jockey Club. Gabriel mal a via durante a semana, exceto quando ela precisava exibi-lo em algum evento social, como o filho perfeito dos Mendonça. O som de passos no corredor quebrou seus pensamentos. Gabriel reconheceu imediatamente o ritmo familiar. Não eram os passos apressados do motorista, nem os saltos altos da secretária particular de sua mãe. Eram os passos suaves e constantes de Conceição, a mulher que limpava a casa há 6 anos e que, sem saber, havia se tornado a pessoa mais importante da vida dele. Bom dia, Gabriel, disse ela, entrando no quarto com um sorriso genuíno que contrastava com as expressões artificiais que ele via o dia todo. Conceição tinha 52 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque simples e mãos calejadas pelo trabalho. Para Gabriel, ela era mais bonita que todas as socialites que frequentavam a casa de sua família. Bom dia, Conceição, respondeu ele, sentindo automaticamente um alívio no peito. Era sempre assim quando ela chegava, como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Já tomou café da manhã? Perguntou ela, começando a arrumar a cama com o cuidado de sempre. Gabriel observou como ela alisava cada dobra do lençol importado, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não estou com fome, mentiu ele. Na verdade, evitava tomar café na cozinha, porque significaria comer sozinho na mesa de mármore que cabia 12 pessoas, servido por funcionários que mal ousavam olhar em seus olhos. Conceição parou o que estava fazendo e o olhou com aquela expressão que Gabriel conhecia bem. Era a mesma expressão que ela tinha quando encontrava algum machucado nele depois das aulas de tênis. Uma mistura de preocupação e carinho que ele nunca havia visto no rosto de sua própria mãe. Gabriel, você precisa comer. Está muito magro, disse ela, se aproximando. O que foi? Aconteceu alguma coisa na escola? Ele sentiu um nó na garganta, como ela sempre sabia quando algo o incomodava. Na escola particular mais cara de São Paulo, Gabriel era popular por ser rico, mas nunca teve um amigo de verdade. Os colegas se aproximavam interessados nos videogames importados, nas festas na cobertura, nos ingressos para shows que seu pai conseguia. Ninguém se importava com o que ele sentia ou pensava. É só que, às vezes eu me pergunto como seria ter uma vida normal, disse ele, olhando para o chão. Sabe, ter que economizar para comprar alguma coisa, ou ter pais que ficam em casa no final de semana, ou... Conceição se aproximou mais e, num gesto que se tornara natural entre eles ao longo dos anos, colocou a mão no ombro dele. Ou o quê, meu filho? A palavra filho reverberou no peito de Gabriel como um eco. Conceição sempre o chamava assim, e ele nunca tinha coragem de dizer o quanto isso significava para ele. Ela era de Aracaju, tinha vindo para São Paulo aos 20 anos em busca de uma vida melhor e enviava metade do salário para a mãe e os irmãos que ficaram no Nordeste. Gabriel sabia disso, porque ela contava histórias da família nas manhãs em que ficavam conversando, sempre quando seus pais não estavam em casa. Ou ter alguém que se importe comigo de verdade, ele completou, olhando nos olhos dela. Conceição sentiu o coração apertar. Em 6 anos trabalhando naquela casa, ela havia visto aquele menino crescer praticamente sozinho. Lembrava-se de quando ele tinha 9 anos e esperava os pais voltarem de uma viagem de negócios que durou 3 semanas.
Lembrava-se das vezes que ele ficou doente e ela teve que cuidar dele porque os pais estavam ocupados demais. Lembrava-se dos aniversários em que ela era a única pessoa que realmente sabia o que ele gostava de comer no bolo. Gabriel, disse ela suavemente, você sabe que tem pessoas que se importam com você, não sabe? Ele levantou os olhos esperançoso. Sabe? Sem pensar duas vezes, Conceição abriu os braços e o puxou para um abraço. Gabriel se derreteu naquele carinho, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava em casa. Não na cobertura de luxo, não cercado de objetos caros, mas ali nos braços de uma mulher que o amava pelo que ele era, não pelo sobrenome que carregava. O abraço durou apenas alguns segundos, mas para Gabriel parecia que o tempo havia parado. Ele sentiu o perfume simples que ela usava, a textura do uniforme limpo, a firmeza dos braços que o protegiam de toda a frieza daquele lugar. Quando ela o soltou, ele tinha lágrimas nos olhos. Não chora, meu filho, disse ela, secando uma lágrima que escapou. Você é um menino bom e um dia vai encontrar pessoas que vão te amar de verdade. Mas eu já encontrei, disse ele, olhando para ela com uma intensidade que a surpreendeu. Conceição sentiu um aperto no peito. Naquele momento, ela compreendeu algo que sempre soubera no fundo do coração, mas nunca havia admitido. Aquele menino era como um filho para ela também. Em todos esses anos, ela havia visto mais sorrisos dele do que os próprios pais. Conhecia seus medos, seus sonhos, suas manias. Sabia que ele não gostava de queijo no sanduíche, que tinha pesadelos quando assistia filmes de terror, que tocava piano escondido porque o pai achava coisa de mulherzinha. Gabriel, começou ela, mas foi interrompida pelo som do interfone do quarto. Conceição, pode vir à minha sala, por favor? Era a voz fria de Ricardo Mendonça. O rosto de Conceição mudou instantaneamente. Em 6 anos de trabalho, ela só havia sido chamada à sala dele 3 vezes, todas por algum problema. Gabriel percebeu a mudança e sentiu um frio no estômago. Vai ficar tudo bem, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Continue estudando, que eu volto logo. Mas Gabriel conhecia aquele tom de voz do pai. Era o mesmo tom que ele usava quando demitia funcionários da empresa, quando cancelava contratos, quando tomava decisões que mudavam a vida das pessoas sem piscar. Era o tom da sentença final. Ele ficou no quarto, mas não conseguia se concentrar em nada. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. Depois de meia hora, ouviu passos no corredor novamente, desta vez mais lentos, mais pesados. Conceição apareceu na porta do seu quarto com os olhos vermelhos e uma expressão que Gabriel nunca havia visto antes. O que foi? Perguntou ele, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Conceição respirou fundo, tentando encontrar forças para dizer as palavras que mudariam tudo. Gabriel, eu não vou poder trabalhar mais aqui. O mundo de Gabriel desabou naquele momento. O quê? Por quê? Seu pai disse que eu estava ultrapassando meus limites como funcionária, disse ela, lutando contra as lágrimas, que eu estava criando vínculos inadequados com você. Gabriel sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes, subindo pelo peito como lava de vulcão. Vínculos inadequados? Ele está falando do quê? Alguém deve ter contado para ele que a gente conversa muito, que eu te abraço às vezes. Conceição tentava explicar, mas a voz estava falhando. Ele disse que isso não é profissional, que pode te atrapalhar, que... Que me atrapalhar em quê? Gabriel gritou sem conseguir controlar o tom de voz. Em virar um robô igual a ele? Em não sentir nada por ninguém? Conceição se aproximou dele uma última vez. Gabriel, escuta bem o que eu vou te falar. Não importa onde eu esteja, você sempre vai ter uma pessoa que torce por você, que se orgulha de você, que... Não, ele a interrompeu. Você não pode ir embora. Eu não deixo. Mas eles dois sabiam que não havia escolha. Ricardo Mendonça havia tomado sua decisão, e quando ele decidia alguma coisa, não havia volta. Conceição coletou suas coisas com as mãos trêmulas, enquanto Gabriel a observava em choque, ainda não acreditando no que estava acontecendo. Antes de sair, ela o abraçou uma última vez. Lembra do que eu sempre te digo. Você vale muito mais do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Gabriel a abraçou com força, como se pudesse impedir que ela fosse embora. Eu vou te encontrar, sussurrou ele. Eu prometo que vou te encontrar. Quando a porta se fechou, Gabriel ficou sozinho no quarto que agora parecia ainda maior, ainda mais frio, ainda mais vazio.
Ele olhou pela janela novamente para a cidade lá embaixo, mas desta vez não via luzes piscando, via apenas escuridão. Pela primeira vez na vida, Gabriel Mendonça entendeu o que realmente significava estar completamente sozinho. E pela primeira vez também, ele entendeu que havia uma diferença gigantesca entre ter tudo e ter alguma coisa que realmente importasse. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso, porque histórias de amor verdadeiro não conhecem fronteiras. Gabriel passou os 3 dias seguintes como um fantasma dentro da própria casa. Não tocou no piano, não ligou o videogame, não abriu nenhum dos livros que Conceição sempre o incentivava a ler. Simplesmente existia, circulando pelos 800 metros quadrados da cobertura, como se procurasse por algo que nunca mais encontraria. Na primeira manhã sem ela, acordou automaticamente às 7, como sempre fazia, quando ouvia os passos dela no corredor. Mas o silêncio que o recebeu foi ensurdecedor. A nova faxineira, uma mulher de meia-idade chamada Sandra, havia começado no dia seguinte. Ela era eficiente, silenciosa e mantinha a distância profissional que Ricardo Mendonça exigia de todos os funcionários. Cumprimentava Gabriel com um aceno de cabeça, limpava o quarto enquanto ele não estava e desaparecia sem deixar rastros de humanidade. Era exatamente o que seu pai queria. Gabriel tentou conversar com Sandra no segundo dia. "Bom dia", disse ele quando ela entrou no quarto. "Bom dia, jovem", ela respondeu secamente, sem levantar os olhos do aspirador de pó. Você tem filhos?" Sandra hesitou por um momento. "Tenho sim." "Quantos?" "2." Gabriel esperou que ela continuasse, que contasse alguma história, que mostrasse interesse em conversar. Mas Sandra apenas continuou aspirando o tapete persa, claramente desconfortável com a tentativa de aproximação. Gabriel entendeu a mensagem. Ela havia sido instruída a não criar vínculos inadequados com ele. Foi nesse momento que ele compreendeu a extensão da crueldade do que seu pai havia feito. Não havia demitido apenas Conceição. Havia enviado uma mensagem clara para todos os funcionários da casa sobre o que aconteceria se alguém ousasse tratá-lo como um ser humano, ao invés de apenas o filho do patrão. Na quarta-feira à noite, durante o jantar silencioso de sempre, Gabriel tomou coragem e encarou o pai. Ricardo estava lendo relatórios da empresa enquanto comia, como de costume. Helena verificava as redes sociais no celular, postando fotos do prato preparado pelo chefe particular. "Pai", disse Gabriel, sentindo o coração bater forte no peito. Ricardo levantou os olhos dos papéis com uma expressão de leve irritação. "O que foi? Por que você demitiu a Conceição?" O silêncio que se seguiu foi gelado. Helena parou de mexer no celular e olhou de um para o outro, percebendo a tensão no ar. Ricardo colocou os documentos de lado e fitou o filho com aquele olhar que Gabriel conhecia bem, o mesmo que usava para intimidar concorrentes e funcionários. "Eu não demiti ninguém", disse ele, com a voz controlada. "Eu dispensei uma funcionária que estava ultrapassando seus limites profissionais." "Que limites?" Gabriel insistiu, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. "Ela só conversava comigo, só." "Só o quê?" Ricardo o interrompeu, levantando ligeiramente o tom de voz. "Só estava te mimando? Só estava te tratando como se você fosse filho dela? Só estava te enchendo a cabeça com ideias românticas sobre pobreza e simplicidade?" Gabriel sentiu o sangue ferver. "Ela me tratava com carinho, algo que ninguém mais nesta casa faz." O punho de Ricardo bateu na mesa de mármore com força suficiente para fazer os pratos tremerem. Helena deu um pequeno pulo na cadeira. "Chega!" gritou ele. "Você é um Mendonça. Você não precisa de carinho de empregada. Você precisa aprender a se portar como o herdeiro de um império." "Eu não quero ser herdeiro de nada!" Gabriel gritou de volta, surpreso com sua própria ousadia. Ricardo ficou de pé lentamente, e Gabriel pôde ver a frieza calculada que tomava conta dos olhos do pai. Era a mesma frieza que ele usava para destruir empresas concorrentes, para demitir centenas de funcionários sem pestanejar, para tomar decisões que afetavam milhares de vidas, como se fossem apenas números em uma planilha. "Você vai para seu quarto", disse Ricardo com uma voz baixa e perigosa. "E vai pensar muito bem no que acabou de dizer, porque tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você vai ser, existe por causa deste império que você diz não querer." Gabriel se levantou da mesa, tremendo de raiva e indignação.
Eu prefiro não ter nada e ter alguém que me ame de verdade do que ter tudo isso e ser tratado como um objeto. As palavras ecoaram no ambiente luxuoso como um tiro. Helena ficou boquiaberta. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos. Gabriel nunca havia se rebelado assim. Nunca havia questionado abertamente a vida que levavam. Nunca havia jogado na cara do pai a frieza emocional que dominava aquela família. Vá para seu quarto, repetiu Ricardo. Mas agora Gabriel podia perceber uma rachadura na armadura de frieza do pai. Amanhã você vai começar a ter aulas particulares de etiqueta empresarial com a senhora Montenegro. Já está na hora de você aprender a se comportar adequadamente. Gabriel subiu para o quarto batendo os pés, algo que não fazia desde os 8 anos. Uma vez dentro do seu espaço, ele trancou a porta e se jogou na cama, deixando as lágrimas correrem livremente pela primeira vez desde que Conceição havia ido embora. Foi então que teve uma ideia. Gabriel pegou o celular e, pela primeira vez, usou os recursos ilimitados que tinha à disposição para algo que realmente queria. Contratou um detetive particular, o melhor que o dinheiro podia comprar em São Paulo. Se o pai podia usar o poder financeiro para controlar sua vida, ele também podia usá-lo para reconquistá-la. 2 dias depois, Gabriel tinha o endereço completo de Conceição, o nome da família para quem ela trabalhava agora e até mesmo os horários de trabalho dela. Morava em uma casa simples no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, a mais de 2 horas de distância da cobertura dos Mendonça. Na sexta-feira, Gabriel colocou seu plano em ação. Disse para a mãe que ia ficar na casa do colega Felipe, estudando para uma prova, como já havia feito outras vezes. Helena mal prestou atenção, ocupada planejando o próximo evento social. Gabriel saiu da cobertura às 2 da tarde, mas ao invés de ir para a casa de Felipe, pegou um Uber direto para o Capão Redondo. A viagem foi uma revelação para ele. Conforme o carro se afastava dos bairros nobres da cidade, Gabriel via um São Paulo que nunca tinha conhecido. As casas ficavam mais simples, as ruas mais estreitas, o movimento mais intenso. Pessoas caminhando apressadas, crianças brincando na rua, comerciantes vendendo produtos nas calçadas. Era um mundo completamente diferente da bolha de luxo em que ele vivia. Quando finalmente chegou ao endereço, Gabriel sentiu o coração disparar. Era uma casa pequena de tijolo aparente, com um portão de ferro e um quintal onde se podia ver roupas estendidas no varal. Tão diferente da cobertura asséptica onde morava, mas que irradiava algo que sua casa nunca teve: vida real. Ele ficou do outro lado da rua por quase 1 hora, tentando reunir coragem para bater na porta. E se ela não quisesse vê-lo? E se ela estivesse com raiva por ter perdido o emprego por causa dele? E se... A porta se abriu e Conceição apareceu, carregando uma sacola de compras. Gabriel sentiu as pernas tremendo. Ela estava igual, com os cabelos presos no coque de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, uma tristeza que não estava lá antes. Conceição atravessou a rua em direção ao ponto de ônibus, e foi então que Gabriel tomou coragem. Conceição! Ela se virou e, ao vê-lo, deixou a sacola cair no chão. Laranjas rolaram pela calçada, mas nem ela nem Gabriel se importaram. Gabriel, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Como você... Ele correu até ela e a abraçou com força, como se tivesse encontrado um pedaço perdido de si mesmo. Eu prometi que ia te encontrar, disse ele, a voz embargada de emoção. Conceição o abraçou de volta, sentindo o coração apertar de saudade e preocupação. Meu filho, você não pode estar aqui. Se seu pai descobrir, eu não me importo com o meu pai, disse Gabriel, se afastando para olhar nos olhos dela. Eu me importo com você. Você está bem? Conseguiu outro emprego? Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas. Consegui sim, estou trabalhando para uma família aqui perto. São pessoas boas, mas... Ela hesitou. Mas o quê? Mas não é a mesma coisa, ela admitiu. Sinto sua falta todos os dias, Gabriel. Você é como um filho para mim. Essas palavras foram como um bálsamo para a alma ferida de Gabriel. E você é como uma mãe para mim. A única mãe de verdade que eu tive. Conceição olhou em volta, nervosa. Eles estavam na rua, expostos, e ela sabia que se alguém fotografasse aquele encontro e a informação chegasse até Ricardo Mendonça, as consequências seriam terríveis. Gabriel, meu amor, você precisa ir embora, disse ela, pegando as laranjas que haviam caído. Não é seguro você estar aqui. Por que não? Ele perguntou, ajudando-a a recolher as frutas. Por que ele tem tanto medo de você? Conceição parou o que estava fazendo
e olhou para ele com uma expressão séria. Porque seu pai sabe que comigo você aprendeu algo que ele nunca conseguiu te ensinar. O quê? Aprendeu a amar de verdade. E pessoas que sabem amar de verdade são muito perigosas para quem só sabe amar dinheiro e poder. Gabriel sentiu um arrepio. Naquele momento, ele compreendeu que a guerra entre ele e o pai não era só sobre uma funcionária demitida. Era sobre dois modos completamente diferentes de ver a vida, de definir o que realmente importava, de escolher entre ser humano ou ser apenas rico. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha nessa jornada de um menino descobrindo o verdadeiro significado do amor. E enquanto as laranjas eram recolhidas daquela calçada simples, Gabriel tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Se ele tinha que escolher entre o mundo frio do pai e o mundo caloroso de Conceição, sua escolha estava feita. Ele só ainda não sabia o preço que teria que pagar por ela. Gabriel voltou para casa naquela sexta-feira, com o coração mais leve do que havia estado em semanas, mas também com uma sensação estranha de que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. O encontro com Conceição havia confirmado algo que ele já suspeitava. Ela era a pessoa mais importante da sua vida, e ele faria qualquer coisa para protegê-la e manter o vínculo entre eles. Durante o fim de semana, ele criou uma rotina secreta. Toda manhã de sábado e domingo, quando seus pais dormiam até tarde, após as festas sociais da noite anterior, Gabriel saía da cobertura e ia encontrar Conceição no pequeno parque perto da casa dela. Eram encontros breves, de no máximo 1 hora, mas para ele eram os momentos mais preciosos da semana. Conversavam sobre tudo. Conceição contava histórias da família em Aracaju, dos irmãos que estavam construindo uma vida melhor com a ajuda que ela enviava todos os meses. Gabriel falava sobre os livros que estava lendo, sobre os sonhos que tinha, mas nunca havia compartilhado com ninguém, como a vontade de estudar medicina para ajudar pessoas, ao invés de administração para comandar empresas. Você sabe que pode fazer o que quiser da sua vida, né, Gabriel? Disse Conceição no domingo de manhã, enquanto observavam algumas crianças brincarem no parquinho. Não importa o que seu pai espera de você. A vida é sua. Gabriel riu amargamente. Conceição, você não conhece meu pai como eu conheço. Ele já tem toda a minha vida planejada. Qual faculdade vou fazer? Em que universidade? Quando vou começar a trabalhar na empresa? Até com quem vou me casar? Com quem você vai se casar? Ela perguntou surpresa. Com a filha do sócio dele, Mariana Cavalcante. Ela tem 14 anos, filha de outro empresário bilionário. Os pais já ficam fazendo piadinhas sobre unir os impérios quando crescermos. Gabriel fez uma careta de desgosto. Mal conheço a menina, mas já estão planejando meu futuro com ela. Conceição balançou a cabeça indignada. Isso é coisa de idade média, Gabriel. Ninguém pode obrigar você a casar com quem não ama. Meu pai pode, disse ele, a voz carregada de amargura. Meu pai pode tudo. Ele controla cada centavo que eu tenho, cada lugar onde posso ir, cada pessoa com quem posso conversar. Você viu o que ele fez quando descobriu nossa amizade. Conceição pegou na mão dele, e Gabriel sentiu o calor e a força daqueles dedos calejados pelo trabalho. Gabriel, escuta bem o que eu vou te falar. Dinheiro dá poder sobre muitas coisas, mas não dá poder sobre o coração das pessoas. Seu pai pode controlar sua conta bancária, pode controlar onde você mora, pode até controlar com quem você se casa, mas ele não pode controlar quem você ama. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Gabriel durante toda a semana seguinte. Terça-feira, chegou com uma novidade que ele não estava esperando. Durante o café da manhã, Ricardo anunciou que a família faria uma viagem para Miami no final do mês. 3 semanas, disse o pai, sem levantar os olhos do jornal financeiro. Tenho negócios a resolver lá, e aproveitaremos para você conhecer algumas universidades americanas. Mas, pai, eu ainda nem terminei o 2º ano do ensino médio. É sempre bom ir se familiarizando com o ambiente acadêmico de elite. Ricardo o interrompeu. Além disso, a família Cavalcante também estará lá. Será uma boa oportunidade para você e Mariana se conhecerem melhor. Gabriel sentiu o estômago embrulhar. A armadilha estava se fechando ao seu redor, peça por peça. 3 semanas longe de São Paulo significavam 3 semanas sem ver Conceição. 3 semanas sendo forçado a conviver com uma menina que mal conhecia, mas com quem supostamente deveria construir um futuro. Naquela tarde, Gabriel fez algo que nunca havia feito antes.
Mentiu descaradamente para a mãe sobre ter educação física extra na escola e foi direto para a casa de Conceição. Precisava contar para ela sobre a viagem, precisava ouvir sua voz, precisava daquele abraço que era sua única fonte de paz genuína. Conceição estava lavando roupa no quintal quando ele chegou. Ao vê-lo no portão, ela sorriu, mas logo percebeu que algo estava errado. "O que houve, meu filho? Você está com uma cara..." "Vou viajar", ele disse, entrando no quintal pequeno, mas aconchegante. "Meu pai vai me levar para Miami por 3 semanas. Mas isso é bom. Você vai conhecer lugares novos, vai." "Não é bom", Gabriel a interrompeu, sentando-se na cadeira plástica ao lado do tanque. "Ele vai me forçar a conviver com a menina que ele quer que eu case no futuro. É tudo parte do plano dele para me controlar completamente." Conceição parou de esfregar a roupa e se aproximou dele. "Gabriel, você está muito novo para se preocupar com casamento. Essas são só conversas de adultos." "Conceição, você não entende", ele disse, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Não são só conversas. Meu pai nunca fala por falar. Quando ele decide alguma coisa, acontece. Sempre." Foi nesse momento que a porta da casa se abriu e um homem apareceu. Gabriel nunca tinha visto aquela pessoa antes. Um homem de uns 40 anos, com roupas de trabalho e um olhar desconfiado. "Conceição, quem é esse menino?" perguntou o homem, olhando Gabriel de cima a baixo. Gabriel percebeu imediatamente a tensão que tomou conta do ambiente. Conceição ficou visivelmente nervosa, secando as mãos no avental. É o Gabriel. Eu já falei dele para você, Robson. É o menino da família onde eu trabalhava antes." Robson se aproximou e Gabriel pode ver que não era uma aproximação amigável. "Ah, é o filhinho de papai que fez você perder o emprego." "Robson, por favor." Conceição tentou intervir, mas ele a ignorou. "Sabe o que sua demissão causou aqui em casa, moleque?" disse Robson com agressividade crescente na voz. 3 semanas sem salário até ela conseguir outro trabalho. 3 semanas comendo só arroz e feijão, porque o salário dela é o que mantém essa casa. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele sabia que Conceição havia perdido o emprego por causa dele, mas não havia dimensionado as consequências práticas disso. Não havia pensado que ela poderia ter passado dificuldades financeiras, que poderia ter passado fome, que... "Eu não sabia", Gabriel gaguejou, olhando para Conceição com horror. "Claro que não sabia", Robson continuou implacável. "Vocês ricos nunca sabem de nada sobre o que acontece com os pobres quando vocês brincam com nossas vidas." "Robson, para." Conceição finalmente conseguiu intervir, colocando-se entre os dois. "Gabriel não tem culpa de nada, ele é só uma criança." "Uma criança?" Robson riu com sarcasmo. "Uma criança que tem mais dinheiro no bolso do que eu ganho em 1 ano e que continua vindo aqui colocar a mulher que eu amo em risco." Gabriel sentiu o mundo girar ao redor dele. "A mulher que eu amo." Robson era o namorado de Conceição. Em todos aqueles encontros, ela nunca havia mencionado que tinha alguém, nunca havia falado de um relacionamento. E ele, Gabriel, estava complicando a vida dela não apenas com o pai, mas também com o homem que ela amava. Eu não sabia que vocês..." Gabriel murmurou, olhando de um para o outro. Conceição viu a dor nos olhos dele e sentiu o coração partir. "Gabriel, Agora você sabe", Robson o interrompeu. "E agora você pode ir embora e não voltar mais. Conceição já sofreu o bastante por sua causa." Gabriel olhou para Conceição, esperando que ela dissesse alguma coisa, que o defendesse, que dissesse para Robson que ele podia continuar visitando. Mas ela permaneceu em silêncio, com os olhos baixos, e Gabriel entendeu que ela não podia escolher entre ele e o homem que amava. Nem deveria. "Conceição", disse ele, a voz trêmula, mas determinada. "Me desculpa por todos os problemas que eu causei. Você não merecia nada disso." Ela levantou os olhos e Gabriel pode ver as lágrimas que ela estava tentando conter. "Gabriel, você nunca foi um problema. Você foi..." "Foi o quê?" Robson perguntou desafiador. Conceição olhou para o namorado, depois para Gabriel, e Gabriel pode ver o momento exato em que ela tomou sua decisão. A decisão que partiu o coração dele em pedaços. "Foi um menino que eu cuidei durante o trabalho", ela disse, com uma voz que soou falsa até para ela mesma. Só isso. Gabriel sentiu como se uma faca tivesse atravessado seu peito. Só isso. Depois de todos aqueles anos, de todos aqueles abraços, de todas aquelas conversas, de todo aquele amor que ele achava ser mútuo, ele era só isso para ela.
Está bem, disse ele, tentando manter a dignidade apesar da dor. Eu entendi. Ele se dirigiu para o portão, cada passo pesando como chumbo. Antes de sair, se virou uma última vez. Conceição, obrigado por tudo e me desculpa por ter atrapalhado sua vida. Quando o portão se fechou atrás dele, Gabriel ouviu a voz de Conceição chamando seu nome, mas não se virou. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque a dor de descobrir que não somos tão importantes quanto pensávamos é universal. Ele caminhou até a rua principal em estado de choque, sem conseguir processar completamente o que havia acabado de acontecer. Em menos de uma hora, havia descoberto que Conceição tinha um namorado, que ela havia passado necessidades por causa dele, e que talvez todo aquele amor que ele sentia não fosse correspondido da forma que imaginava. Quando finalmente conseguiu parar um táxi, Gabriel já havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Se ele era só um problema na vida das pessoas que amava, se sua presença só trazia consequências ruins, se ele não passava de um menino mimado cujos sentimentos não importavam para ninguém, então estava na hora de parar de ser um fardo. Estava na hora de desaparecer. Gabriel chegou em casa completamente destruído emocionalmente, mas com uma clareza mental que nunca havia experimentado antes. As palavras de Robson ecoavam em sua mente como um mantra doloroso. Vocês ricos nunca sabem de nada sobre o que acontece com os pobres quando vocês brincam com nossas vidas. A verdade daquelas palavras o atingiu como um raio. Ele havia sido egoísta, completamente egoísta. Durante todos aqueles meses procurando Conceição, visitando-a, criando aquela rotina secreta de encontros, ele pensou apenas no próprio vazio, na própria solidão, na própria necessidade de carinho. Nunca parou para considerar que suas ações poderiam ter consequências devastadoras na vida dela, que ela poderia estar passando fome por causa da demissão, que ela poderia ter um namorado que a amava e que se sentia ameaçado por sua presença, que ela poderia estar fingindo interesse em suas conversas apenas por educação, por pena, por não saber como se livrar de um adolescente rico e carente. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou na janela do quarto observando São Paulo, mas desta vez não via apenas luzes piscando na escuridão. Via milhões de pessoas vivendo suas vidas reais, com problemas reais, enquanto ele estava ali em sua torre de marfim, lamentando-se por não receber atenção suficiente. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Ricardo fez um anúncio que normalmente teria irritado Gabriel profundamente. Mudança de planos para a viagem, disse o pai, cortando um pedaço de mamão com precisão cirúrgica. Vamos ficar 2 meses em Miami, não 3 semanas. Fechei uns negócios importantes lá e vou precisar acompanhar de perto. 2 meses? Helena reclamou. Ricardo, eu tenho compromissos sociais aqui. Não posso simplesmente desaparecer por 2 meses. Você vai, disse ele no tom que não admitia discussão. E Gabriel também. Ele vai fazer um curso intensivo de inglês e etiqueta empresarial. Já está na hora de começar a moldar o futuro dele adequadamente. Gabriel ouviu tudo em silêncio, mastigando mecanicamente a torrada francesa preparada pelo chefe. 2 meses longe de São Paulo. 2 meses longe de Conceição. 2 meses para ela reorganizar a vida sem a interferência dele. Talvez fosse exatamente o que todos precisavam. Está bem, pai, disse Gabriel, surpreendendo os dois. Normalmente ele reclamaria, faria birra, tentaria negociar, mas desta vez aceitou sem questionar. Ricardo levantou os olhos do jornal, desconfiado. Está bem? Sim. Acho que vai ser bom para mim conhecer outros lugares, aprender coisas novas. Helena e Ricardo trocaram um olhar de surpresa. O filho rebelde e teimoso havia sido substituído por um jovem aparentemente maduro e cooperativo, da noite para o dia. O que eles não sabiam era que Gabriel havia passado a madrugada inteira elaborando um plano. Durante a semana seguinte, Gabriel se comportou como o filho perfeito que os pais sempre quiseram que ele fosse. Concordou com todas as aulas particulares, participou de um jantar social sem reclamar. Até mesmo mostrou interesse quando Ricardo começou a falar sobre estratégias empresariais. Seus pais estavam tão impressionados com a mudança que baixaram completamente a guarda. Isso foi exatamente o que Gabriel estava esperando. Na sexta-feira, 3 dias antes da viagem para Miami, Gabriel colocou seu plano em ação.
Disse para os pais que ia passar o dia na casa de Felipe, estudando para as provas finais antes das férias, como havia feito muitas vezes antes. A diferença era que desta vez ele não estava mentindo sobre estudar. Estava estudando como desaparecer. Gabriel pegou um táxi até o centro de São Paulo e foi direto para uma agência de viagens pequena e discreta na rua 25 de Março. Lá, usando documentos falsos que havia conseguido com o mesmo detetive particular que o ajudou a encontrar Conceição, comprou uma passagem para Aracaju. Não estava fugindo do país, não estava fazendo nada dramático como nos filmes. Estava simplesmente indo para o lugar de onde Conceição vinha, para entender melhor a vida dela, para tentar compreender de onde vinha toda aquela força e simplicidade que o encantavam tanto. E talvez, no processo, entender quem ele realmente era quando não estava cercado de luxo e privilégios. O voo sairia na segunda-feira de manhã, exatamente quando seus pais achavam que ele estaria embarcando para Miami. Gabriel calculou que teria pelo menos 24 horas antes que descobrissem seu desaparecimento, tempo suficiente para chegar ao Nordeste e se estabelecer em algum lugar. Ele havia retirado todo o dinheiro que tinha em sua conta pessoal, cerca de R$50 mil, que havia acumulado ao longo dos anos com mesadas e presentes em dinheiro. Era uma quantia que duraria meses se ele vivesse de forma simples, exatamente como pretendia fazer. No sábado e domingo, Gabriel se despediu silenciosamente de tudo. Caminhou pelos cômodos da cobertura como se fosse um museu, observando os objetos caros que sempre fizeram parte da sua vida, mas que nunca significaram nada para ele. O piano de cauda que custava mais que uma casa popular, os quadros originais de artistas famosos pendurados nas paredes, a mesa de jantar de mármore italiano, onde tantas refeições silenciosas aconteceram. Ele também escreveu uma carta longa, explicando para os pais por que estava fazendo aquilo, pedindo para não procurarem por ele, prometendo que estava bem e que um dia eles se entenderiam. Guardou a carta dentro do travesseiro, onde seria encontrada apenas quando alguém fosse arrumar o quarto após sua partida. Na noite de domingo, Gabriel fez sua última refeição na cobertura. O chefe havia preparado salmão grelhado com risoto de cogumelos, um dos pratos favoritos da família. Ele comeu devagar, saboreando cada garfada, não porque estava deliciosa, mas porque sabia que seria a última vez que experimentaria comida tão refinada por muito tempo. "Você está quieto hoje", observou Helena, que excepcionalmente estava jantando em casa ao invés de estar em algum evento social. "Só pensando na viagem", mentiu Gabriel. "Estou ansioso." "É natural", disse Ricardo, parecendo genuinamente orgulhoso. "Você está maduro para uma idade, Gabriel. Tenho certeza de que vai aproveitar bem essa experiência em Miami." Gabriel assentiu, sentindo uma pontada de culpa por estar enganando-os daquela forma. Mas a culpa foi rapidamente substituída pela determinação. Pela primeira vez na vida, ele estava tomando uma decisão completamente sua, sem influência, sem pressão, sem chantagem emocional. Estava escolhendo quem queria ser. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir nem um minuto. Ficou acordado olhando o teto, repassando o plano várias vezes, imaginando como seria sua nova vida. Ele sabia que não seria fácil. Sabia que passaria dificuldades que nunca havia experimentado. Sabia que sentiria falta do conforto, da segurança, da facilidade que o dinheiro proporcionava. Mas também sabia que continuaria sentindo falta de algo muito mais importante se ficasse: a possibilidade de ser amado pelo que era, não pelo que possuía. Às 5 da manhã de segunda-feira, Gabriel se levantou silenciosamente. Tomou um banho rápido, vestiu as roupas mais simples que tinha no guarda-roupa, uma calça jeans, uma camiseta branca e um tênis, e pegou apenas uma mochila pequena com algumas mudas de roupa e produtos de higiene básicos. Deixou o celular em cima da cama, deixou o cartão de crédito, deixou o relógio Rolex que ganhara no aniversário de 15 anos, deixou tudo que pudesse conectá-lo à vida que estava abandonando. Antes de sair do quarto, Gabriel olhou uma última vez ao redor. 15 anos de vida naquele espaço, 15 anos de solidão disfarçada de luxo, 15 anos esperando que alguém o amasse de verdade. Agora ele ia descobrir se merecia esse amor. Gabriel saiu da cobertura às 6 da manhã, quando todos ainda dormiam. O porteiro da madrugada o cumprimentou normalmente. Não era incomum ele sair cedo para compromissos escolares.
Pegou um táxi até o aeroporto de Guarulhos, onde embarcou no voo das 9 para Aracaju. Enquanto o avião decolava e São Paulo ficava cada vez menor lá embaixo, Gabriel sentiu uma mistura de terror e liberdade que nunca havia experimentado. Pela primeira vez na vida, ninguém sabia onde ele estava. Ninguém podia controlá-lo, manipulá-lo, decidir por ele. Pela primeira vez na vida, Gabriel Mendonça estava completamente livre e completamente sozinho. Mas desta vez, a solidão não o assustava, porque agora ele sabia a diferença entre estar sozinho por abandono e estar sozinho por escolha. E pela primeira vez, a escolha era inteiramente sua. 3 horas depois, quando o avião pousou no aeroporto de Aracaju, Gabriel respirou o ar nordestino e soube que havia tomado a decisão certa. Não sabia o que o esperava naquela terra que Conceição tanto amava, mas sabia que ali ele poderia descobrir quem realmente era, quando não era mais o filho do bilionário. Ali ele poderia descobrir se era capaz de ser amado por Gabriel, simplesmente Gabriel. O calor de Aracaju atingiu Gabriel como uma parede sólida assim que ele saiu do aeroporto. Era diferente de qualquer clima que havia experimentado em São Paulo. Um calor úmido e envolvente que grudava na pele como um abraço. O cheiro do mar misturado com dendê e especiarias criava uma atmosfera completamente nova para seus sentidos. Gabriel pegou um táxi até o centro da cidade, pedindo para o motorista simplesmente dirigir enquanto ele observava tudo pela janela. As casas coloridas, os vendedores ambulantes, as pessoas caminhando sem pressa pelas ruas, tudo era tão diferente do ritmo frenético e da frieza arquitetônica de São Paulo que ele se sentia como se tivesse chegado a outro planeta. "Primeira vez em Aracaju, menino?" perguntou o taxista, um homem de uns 60 anos com sorriso fácil e sotaque carregado. "Sim, senhor", respondeu Gabriel, ainda absorvendo a paisagem. "E o que trouxe um paulista até nossa terrinha?" Gabriel hesitou. Como explicar que estava fugindo de uma vida de luxo para encontrar algo que nem sabia direito o que era? "Estou procurando por alguém, uma pessoa muito importante para mim." O taxista assentiu como se entendesse perfeitamente. "Ah, então é coisa do coração. O coração sempre sabe onde precisa estar, né não?" Essas palavras simples tocaram Gabriel de uma forma que não esperava. O coração sempre sabe onde precisa estar. Talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo com ele. Gabriel pediu para o taxista o deixar numa pensão simples que avistaram no centro da cidade. O estabelecimento era modesto, paredes amarelas descascadas, uma varanda com cadeiras de plástico e um letreiro que dizia "Pensão Dona Rosa, quartos limpos e baratos." Era tão diferente dos hotéis 5 estrelas onde sempre ficou que Gabriel sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. Dona Rosa era uma senhora de cabelos brancos e braços fortes que o recebeu com um sorriso genuíno. "Oi, meu filho, quer um quarto?" "Quero sim, senhora", disse Gabriel, tentando suavizar o sotaque paulista. "É para quantas noites?" Gabriel parou para pensar. Não sabia quanto tempo ficaria, não sabia exatamente o que estava procurando, não tinha um plano definido. "Por enquanto, 1 semana. Posso estender se precisar?" "Claro, meu amor. Aqui é sua casa pelo tempo que quiser." Dona Rosa o conduziu até um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário de madeira e uma janela que dava para uma rua movimentada. "São R$ 40 a diária, café da manhã incluso. R$ 40. Gabriel gastava mais que isso em um lanche na escola. Mas aqui, naquele quarto simples, ele sentiu algo que nunca havia sentido nos 800 metros quadrados da cobertura. Se sentiu em casa. Nos primeiros dias, Gabriel simplesmente caminhou pela cidade, sem destino, sem pressa, apenas absorvendo a vida que acontecia ao seu redor. Parou para tomar água de coco numa barraca da praia, conversou com pescadores que voltavam do mar com o barco cheio de peixes, observou crianças brincando na areia, com brinquedos feitos de sucata. Foi durante uma dessas caminhadas que ele conheceu seu João, um homem de 70 anos que vendia acarajé numa esquina movimentada. Gabriel parou para comprar o salgado, a primeira comida de rua que experimentava na vida, e acabou ficando por ali conversando. "Você não é daqui, né, menino?" disse seu João, preparando o acarajé com movimentos precisos, aprendidos em décadas de prática. "Não, senhor, sou de São Paulo." "E o que um paulista vem fazer em Aracaju? Fugindo de alguma coisa?" A pergunta direta de seu João pegou Gabriel desprevenido. "Como o senhor sabe?" Seu João riu, um riso gostoso que vinha do fundo do peito.
Menino, eu tenho 70 anos vendendo acarajé nesta esquina. Já vi todo tipo de gente passar por aqui. E você tem cara de quem está correndo de alguma coisa, mas não sabe bem para onde está correndo. Gabriel sentiu que podia confiar naquele homem. Havia algo em seu João que lembrava Conceição. A mesma simplicidade, a mesma sabedoria que vinha da vida vivida, a mesma capacidade de enxergar além das aparências. O Senhor tem razão, admitiu Gabriel. Estou fugindo, sim, mas não de algo ruim. Estou fugindo de uma vida que não era minha. Seu João serviu o acarajé numa folha de bananeira e entregou para Gabriel. Experimente isso aqui primeiro, depois a gente conversa. Gabriel mordeu o acarajé e foi como se uma explosão de sabores acontecesse em sua boca. Era apimentado, salgado, com texturas que ele nunca havia experimentado. Completamente diferente da comida refinada a qual estava acostumado, mas delicioso de uma forma autêntica e real. Gostou? Perguntou seu João, observando a expressão de Gabriel. Está delicioso, disse Gabriel, genuinamente surpreso. Nunca comi nada parecido. É porque tem amor aí dentro, explicou seu João. Minha mulher, que Deus a tenha, me ensinou a fazer. Ela dizia que comida sem amor é só mistura de ingredientes. Gabriel entendeu imediatamente o que ele queria dizer. Era exatamente a diferença entre os jantares silenciosos em sua casa e aquele acarajé comido em pé numa esquina de Aracaju. Seu João, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. O senhor conhece uma mulher chamada Conceição? Ela é daqui de Aracaju. Trabalhou em São Paulo como doméstica. O rosto de seu João se iluminou. Conceição dos Santos? O coração de Gabriel disparou. Acho que sim. Ela tem uns 50 anos, cabelos grisalhos. Conheço sim. É filha da dona Lourdes, que morava ali na Rua da Palha. Conceição é uma menina boa, trabalhadora. Ouvi dizer que estava em São Paulo ganhando a vida. Gabriel sentiu uma emoção enorme tomando conta dele. Finalmente, havia encontrado alguém que conhecia Conceição, que podia falar sobre a família dela, sobre suas origens. O senhor sabe onde a família dela mora? Seu João ficou pensativo por um momento. A casa onde ela cresceu foi vendida há uns anos, mas a mãe dela, Dona Lourdes, mora agora num conjunto habitacional no bairro América. Posso te dar o endereço, mas antes me diga uma coisa. Qual é sua relação com Conceição? Gabriel hesitou. Como explicar o que Conceição significava para ele? Ela cuidou de mim quando eu era mais novo. Foi como uma mãe para mim. Seu João assentiu, parecendo entender mais do que Gabriel havia dito. Entendo. E agora você quer agradecer a ela? Quero entender, disse Gabriel. Quero entender de onde vem tanta força, tanta bondade. Quero entender como alguém pode ter tão pouco e ser tão feliz. Ah, meu filho, disse seu João, com um sorriso sábio. Aí você está perguntando sobre os segredos da vida. Venha aqui amanhã na mesma hora. Vou te levar para conhecer alguns lugares que vão te ajudar a entender. No dia seguinte, seu João cumpriu a promessa. Levou Gabriel para conhecer a casa onde Conceição havia crescido, uma construção simples numa rua de terra, agora ocupada por outra família. Contou histórias sobre a menina determinada que saía de madrugada para trabalhar e estudar, que juntava cada centavo para ajudar a família, que sonhava em dar uma vida melhor para os irmãos mais novos. Conceição sempre foi assim, disse seu João enquanto caminhavam pela rua da infância dela. Dava o que não tinha para quem precisasse. Uma vez, eu lembro, ela tinha guardado dinheiro durante meses para comprar um vestido novo para a festa de 15 anos da prima. Na véspera da festa, soube que a vizinha estava sem dinheiro para o remédio do filho doente. Sabe o que ela fez? Gabriel balançou a cabeça, já imaginando a resposta. Deu todo o dinheiro para a vizinha e foi na festa com o vestido velho mesmo. E estava radiante, feliz por ter ajudado a criança. Essas histórias pintavam um quadro de Conceição que Gabriel reconhecia, mas que agora ganhava novas dimensões. Ele começou a entender que a bondade dela não era algo natural e fácil. Era uma escolha diária, uma decisão constante de colocar o bem dos outros acima do próprio conforto. Seu João, disse Gabriel depois de ouvir várias histórias, como é que pessoas que têm tão pouco conseguem ser tão generosas? Seu João parou de caminhar e olhou para Gabriel com uma expressão séria. Menino, você está fazendo a pergunta errada. Como assim? A pergunta não é como pessoas que têm pouco conseguem ser generosas. A pergunta é, como é que pessoas que têm muito conseguem ser tão egoístas? As palavras de seu João atingiram Gabriel como um raio.
Naquele momento, sentado na varanda da casa onde Conceição havia sido criança, ele compreendeu algo fundamental sobre si mesmo e sobre o mundo de onde vinha. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque a descoberta de quem realmente somos às vezes acontece bem longe de casa. Durante o resto daquela semana, Gabriel passou os dias com seu João aprendendo sobre a vida de Conceição, sobre a cultura local, sobre uma forma de viver que ele nunca havia imaginado. Ajudou na barraca de acarajé, conversou com os clientes, ouviu histórias de vida que eram ao mesmo tempo mais simples e mais ricas que qualquer coisa que havia experimentado em São Paulo. E a cada dia que passava, Gabriel se sentia mais próximo de entender quem ele realmente era quando despido de todos os privilégios. Descobriu que era mais forte do que imaginava, mais resiliente, mais capaz de encontrar alegria nas coisas simples. Mas, principalmente, descobriu que o amor que sentia por Conceição não era apenas gratidão ou carência, era reconhecimento. Reconhecimento de uma alma que havia ensinado a sua a amar de verdade. Agora, ele só precisava descobrir o que fazer com esse amor. Gabriel estava há 2 semanas em Aracaju quando recebeu a notícia que mudaria tudo. Foi seu João quem trouxe a informação, chegando à pensão de Dona Rosa, com uma expressão preocupada que Gabriel não havia visto antes. "Gabriel, meu filho, preciso te contar uma coisa", disse seu João se sentando na varanda da pensão. "Soube que Conceição voltou para Aracaju." O coração de Gabriel disparou. "Como assim? Ela não estava em São Paulo?" "Chegou ontem", disse seu João com cuidado. "Mas, menino, ela não voltou por vontade própria. Dona Lourdes, a mãe dela, está internada no hospital. Câncer no estômago, estágio avançado." Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Ela vai ficar bem?" Seu João balançou a cabeça tristemente. "Os médicos disseram que não tem muito o que fazer, meu filho. Conceição veio para ficar com ela nos últimos momentos." Gabriel ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Conceição estava ali, na mesma cidade que ele, mas passando pelo momento mais difícil da vida dela. E ele, que havia fugido de São Paulo parcialmente por causa dela, agora tinha a chance de estar ao lado dela quando ela mais precisava. "Seu João, onde ela está?" "No hospital de urgência de Sergipe. Está praticamente morando lá, cuidando da mãe dia e noite." Gabriel não pensou 2 vezes. "Eu preciso vê-la." "Gabriel", disse seu João colocando a mão no ombro dele, "você tem certeza? Pode ser que ela não queira te ver. Pode ser que isso traga mais problemas." "Eu não me importo", disse Gabriel, com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. "Conceição sempre esteve lá quando eu precisei. Agora é minha vez de estar lá para ela." Naquela tarde, Gabriel comprou flores simples numa floricultura perto do hospital e se dirigiu para lá. O Hospital de Urgência de Sergipe era um prédio antigo e movimentado, completamente diferente dos hospitais particulares que ele conhecia em São Paulo. Mas havia ali uma energia de cuidado genuíno, de pessoas realmente preocupadas umas com as outras. Gabriel perguntou na recepção pelo quarto de Lourdes dos Santos e subiu até o 3º andar. Quando chegou à porta do quarto, hesitou. E se Conceição realmente não quisesse vê-lo? E se sua presença só trouxesse mais dor para ela naquele momento? Mas então ouviu uma voz conhecida vinda de dentro do quarto. A voz de Conceição, cantando baixinho uma música que ele reconheceu, era a mesma canção que ela cantarolava quando limpava seu quarto em São Paulo. Gabriel respirou fundo e bateu suavemente na porta. "Entre", disse a voz de Conceição. Quando Gabriel abriu a porta, o tempo parou. Conceição estava sentada numa cadeira ao lado da cama, segurando a mão de uma senhora muito frágil que dormia. Ao ver Gabriel, ela ficou completamente imóvel, como se estivesse vendo um fantasma. "Gabriel", sussurrou ela, sem acreditar no que via. Como você..." "Oi, Conceição", disse ele, a voz embargada de emoção. "Eu soube que você estava aqui, que sua mãe..." Conceição olhou para a mãe dormindo, depois para Gabriel, e seus olhos se encheram de lágrimas. "Como você soube? Como você chegou aqui?" Gabriel se aproximou devagar, oferecendo as flores. "É uma longa história, mas eu queria que você soubesse que você não está sozinha." As lágrimas de Conceição começaram a cair. "Gabriel, você não deveria estar aqui. Seus pais devem estar preocupados, você..." "Meus pais não sabem onde eu estou", disse Gabriel, se sentando numa cadeira próxima. "E é assim que tem que ser.
pelo menos por enquanto. Conceição o olhou com uma mistura de preocupação e incompreensão. O que você quer dizer? Gabriel respirou fundo. Era hora de contar toda a verdade. Conceição, eu fugi de casa há 2 semanas. Vim para Aracaju procurar entender quem eu realmente sou quando não estou cercado de dinheiro e privilégios. E principalmente vim entender por que você é a pessoa mais importante da minha vida. Conceição ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ele como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Gabriel, você não pode ter feito isso. Você é muito novo, seus pais. Meus pais vão ficar bem. Gabriel a interrompeu. Eles têm o dinheiro, a empresa, o status social que eles realmente amam. Eu era só um acessório na vida deles, uma peça que eles queriam moldar para encaixar nos planos deles. Isso não é verdade, disse Conceição, mas sem muita convicção. É sim, disse Gabriel. E sabe como eu sei? Porque passei essas 2 semanas vivendo sem nada do que eles me deram e pela primeira vez na vida me senti completo. Nesse momento, a senhora na cama se mexeu ligeiramente. Conceição imediatamente se levantou e se inclinou sobre ela. Mãe, está acordada? Dona Lourdes abriu os olhos devagar, ainda sonolenta por causa dos medicamentos. Quando viu Gabriel, franziu as sobrancelhas. Quem é esse menino, Conceição? Conceição olhou para Gabriel, depois para a mãe. Mãe, este é Gabriel. Ele é especial para mim. Dona Lourdes estudou o rosto de Gabriel com atenção. Mesmo debilitada pela doença, seus olhos tinham a mesma perspicácia que Gabriel havia visto em Conceição. Ah, disse ela, com um pequeno sorriso. Esse é o menino de São Paulo que você me contou nas cartas. Gabriel ficou surpreso. Você falou de mim para sua mãe? Conceição corou ligeiramente. Eu contei para ela que cuidava de um menino muito especial, que era como um filho para mim. As palavras atingiram Gabriel como um raio de sol depois de uma tempestade. Como um filho para mim. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, mesmo depois da confusão com Robson, mesmo depois dele ter desaparecido de São Paulo, ela ainda falava dele dessa forma para a própria mãe. Conceição, disse Gabriel pegando a mão dela, eu preciso te contar uma coisa. Aquele dia na sua casa, quando você disse que eu era só um menino que você cuidava durante o trabalho. Gabriel, não. Ela o interrompeu com lágrimas nos olhos. Eu não queria dizer aquilo, eu estava com medo. Medo do que Robson pudesse fazer, medo de criar mais problemas para você. Conceição, escuta, disse Gabriel, apertando suavemente a mão dela. Eu entendi por que você disse aquilo. E eu entendi que você estava protegendo todo mundo. A mim, a você, ao Robson. Mas eu precisava que você soubesse a verdade sobre o que você significa para mim. Dona Lourdes, que estava observando a conversa em silêncio, tentou se sentar na cama. Conceição imediatamente a ajudou, ajeitando os travesseiros. Mãe, não se esforce. Conceição, disse Dona Lourdes com uma voz fraca, mas firme. Este menino veio de São Paulo até aqui para te encontrar? Conceição assentiu, ainda sem acreditar completamente. Dona Lourdes olhou para Gabriel com uma intensidade que o fez se sentir completamente exposto. E por que você fez isso, menino? Gabriel sentiu que aquela era a pergunta mais importante que alguém já havia feito para ele. A pergunta que definiria não apenas aquele momento, mas o resto da sua vida. Porque sua filha me ensinou o que é amor de verdade, disse ele olhando nos olhos de Dona Lourdes. Porque ela me tratou como filho quando meus próprios pais me tratavam como um projeto. Porque ela me abraçou quando eu precisava e me soltou quando era necessário. Porque ela é a pessoa mais corajosa, mais bondosa e mais real que eu conheci na minha vida. Gabriel se virou para Conceição, que estava chorando silenciosamente. E porque eu descobri que não importa onde eu esteja, com quanto dinheiro eu tenha ou não tenha, em qual casa eu more, eu só me sinto em casa quando estou perto de você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Dona Lourdes olhou da filha para Gabriel, depois sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Conceição, disse ela, esse menino te ama de verdade. E você ama ele também, não é? Conceição olhou para Gabriel e pela primeira vez desde que ele a conhecia, ela não escondeu seus sentimentos. Amo, disse ela simplesmente. Amo como se fosse meu próprio filho. Gabriel sentiu como se todas as peças da sua vida finalmente tivessem se encaixado no lugar certo. Não precisava mais de carros caros, cobiçar viagens pelo mundo ou casas gigantescas. Precisava daquele amor simples, verdadeiro
e incondicional. Gabriel, disse Conceição. E o Robson? E sua família? E sua vida em São Paulo? Robson tem razão em te proteger, disse Gabriel. Ele te ama e eu respeito isso. Quanto aos meus pais, vou voltar para São Paulo quando estiver pronto. Mas agora eu sei quem eu sou de verdade. E sei que, não importa o que aconteça, sempre vou ter uma família aqui. Dona Lourdes estendeu uma mão trêmula para Gabriel. Então seja bem-vindo à família, meu filho. Gabriel pegou a mão dela e, pela primeira vez em semanas, sentiu-se completamente em paz. Ali naquele quarto de hospital simples, entre duas mulheres que mal tinham dinheiro para as próprias necessidades, mas que tinham amor suficiente para abraçar um estranho, ele encontrou algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. Encontrou seu verdadeiro lar. Nos dias que se seguiram, Gabriel ficou no hospital ajudando Conceição a cuidar de Dona Lourdes. Aprendeu a dar remédio, a fazer companhia, a segurar a mão de alguém que estava morrendo. Aprendeu sobre a dignidade da dor, sobre a beleza dos últimos momentos, sobre como o amor pode transformar até mesmo a despedida em algo sagrado. Quando Dona Lourdes partiu pacificamente numa manhã de sol, Gabriel segurou Conceição enquanto ela chorava e pela primeira vez na vida se sentiu útil de verdade. Não porque tinha dinheiro para resolver problemas, mas porque tinha amor para compartilhar a dor. E foi nesse momento que Gabriel soube que havia encontrado não apenas Conceição, mas a si mesmo. Havia descoberto que o abraço que sempre procurou não estava em presentes caros ou contas bancárias. Estava ali na simplicidade do amor verdadeiro, no calor humano que nenhum luxo poderia substituir. Onde você está assistindo essa história? Deixe nos comentários de qual cidade você me acompanha, porque histórias de amor verdadeiro merecem ser celebradas em todos os cantos do mundo. O menino que havia fugido de uma cobertura milionária para encontrar o significado do amor descobriu que, às vezes, as maiores riquezas da vida não podem ser compradas, podem apenas ser merecidas.